Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Deus te chamou para servir. Esse é o nosso tema de hoje. Quero compartilhar com você essa palavra de fé. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Eu vou deixar também aqui na descrição, aqui embaixo, o esboço. Você pode clicar depois e acessar, você pode verificar. Se você quiser pregar também essa mensagem para alguém ou numa oportunidade que você tiver, fique à vontade. Ok? Bom, vamos lá. Vamos para o nosso texto de hoje. Eu só quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, que não clicou no gostei, no like, clica aí. Me ajuda muito quando você faz isso. Clica no gostei, é importante para que esse vídeo alcance mais irmãos e irmãs. Bom, o texto está em Mateus 25, do versículo 34 até o 46, ok? Esse é o nosso texto de hoje. Eu vou colocar aqui para você na tela e eu quero meditar juntamente com você nesse texto. Diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. E aí ele continua no 37 ao 40. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou quando estava necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, ou pequeninos, como algumas traduções, a mim fizeram. Vamos entender o que esse texto tem a ver com o nosso tema de hoje. Porque Jesus aqui está contando uma parábola sobre o reino dos céus. E o rei, que representa aqui o próprio Deus, irá receber todos. Alguns à sua esquerda, alguns à sua direita. E aqueles que estiverem à sua direita, segundo o texto, serão benditos, serão honrados. Aqueles que estiverem à esquerda serão condenados. Você vai entender o porquê eu estou te falando isso. Então, o texto fala exatamente sobre servir, sobre servirmos ao próximo. E ele traz então uma reflexão aqui para os justos, que eles serviram ao seu próximo. E quando eles serviram ao próximo, como diz aqui no versículo 37 ao 40, eu coloquei até em destaque a parte do versículo 40, diz assim, ó: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Ou seja, quando você serve ao próximo, você está servindo ao próprio Senhor. Por isso, esse tema de hoje, essa mensagem que eu quero colocar para você agora na tela. Deus te chamou para servir. Deus te chamou para servir, meu irmão, minha irmã. Eu coloquei assim na introdução: todo ser humano foi chamado para servir ao próximo. Todo ser humano. E essa é a vontade de Deus para os seus filhos, aqueles que são filhos, que se entregaram a Cristo. Essa é a vontade do Pai. Quando servimos ao próximo, estamos fazendo para o próprio Deus. Não foi isso que a gente viu no texto? Então, o Senhor, Ele te chamou para servir. Para pensar aqui, a gente está meditando nesse texto, mas para pensar, tudo que a gente faz nessa vida está relacionado a pessoas. É ou não é verdade? Por exemplo, estou aqui nesse momento trazendo para você uma palavra de fé, uma palavra de força, uma palavra de instrução, que também você pode compartilhar ela com alguém. Então, estou servindo você, teoricamente. Lá no seu trabalho, quando você presta um serviço, você está servindo alguém, ao patrão, a alguém, uma pessoa que trabalha em qualquer tipo de serviço. Indiretamente ou diretamente, ela está servindo alguém. Então, o ser humano em si, na sua essência, foi criado para um servir ao outro. Olha que legal isso. E nós, como filhos, devemos servir. Devemos servir ao nosso próximo. É claro que, como filho de Deus, conhecedores da palavra, o nosso serviço, quando servimos ao próximo, ele tem que ser diferenciado. Ele tem que ser realmente com amor de Deus, com a compaixão, com a misericórdia.
Pois nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor em nossa vida. Então, eu quero deixar bem claro isso hoje, de que Deus, meu irmão, minha irmã, Ele chamou você, Ele me chamou para servir ao nosso próximo. Deus nos chamou para servir ao nosso próximo. Ele chamou você para que você venha servir ao seu próximo. Aonde que eu vou servir? E aí você pode servir em diversos locais. Você pode servir ao seu próximo na igreja, sim, na igreja. Você pode servir ao seu próximo no trabalho. Você pode servir ao seu próximo na comunidade que você vive, na faculdade, na escola. Você pode servir ao seu próximo em qualquer local. O importante é que você venha servir. Servir como? Como Jesus nos ensina. No versículo 34, logo no início, ele fala assim, ó. Versículo 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Você vê alguém passando fome? Você serve, você ajuda, você estende a mão com o recurso que você pode. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro. Quantas pessoas estrangeiras vêm para a nossa nação, para o Brasil e assim em outros locais? E você acolhe, você não critica, né? Tem gente que critica quando vem um estrangeiro para o país, principalmente esses países aí que sofrem, como a Venezuela, Cuba, sofrem infelizmente com o governo, e a gente deve acolher, ajudar essas pessoas de alguma maneira. Aí ele diz assim, ó, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Às vezes você pode doar para alguém, ofertar na vida de alguém. Sirva, meu irmão. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Quantas pessoas estão doentes? Não só fisicamente, mas espiritualmente. Tive preso e vocês me visitaram. Pessoas que estão presas, não somente em prisões, ali porque cometeram um delito, um crime, que a gente deve sim visitá-los, mas também pessoas que estão presas aonde? Nas drogas. Presas, meu irmão, nas garras do inimigo deste mundo. E é o nosso papel. Aí eu me incluo com você nessa mensagem que é forte. Essa mensagem, ela é para a igreja, para aqueles que realmente têm Cristo em sua vida. Quantas pessoas precisam de uma palavra? Quantas pessoas precisam de ajuda? Ah, meu irmão, nós precisamos estender as mãos. Precisamos deixar de ser religiosos, pregar para a igreja somente, mas pregar fora. Pregar para aquele que está no tráfico, pregar para aquele que está na prostituição, para aquele que está nas drogas, para aquele que está perdido, para aquele que está sem esperança. E assim, sem o preconceito. Era isso que Jesus fazia. Você lê todos os evangelhos, Jesus, ele recebia todos. Ele não concordava com o pecado. Que isso fique bem claro, eu também não concordo. Mas ele recebia todos. Todos que vinham até ele recebia ali para ajudar, para trazer ali a salvação. E geralmente quando aquelas pessoas vinham, elas se arrependiam e deixavam suas práticas para servir ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer como cristão, como filho de Deus, servir ao nosso próximo. Eu quero aqui encorajar você, meu irmão, hoje, minha irmã, através dessa mensagem. Sirva ao próximo e você vai ser muito honrado. E isso é um texto que Jesus está falando sobre o reino dos céus, que quem serve tem garantia no reino dos céus. Olha que forte. Por isso ele disse nesses versículos. E aí no versículo 40, no finalzinho, ele fala: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. E é isso que nós aprendemos. E aí ele continua agora aqui, para a gente continuar aqui o nosso entendimento de hoje. No versículo 41 ao 43, ele diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, lembra da parábola que nós estamos falando aqui? Malditos, olha que forte isso, apartem-se de mim para o fogo eterno. Que palavra pesada. Preparado para o diabo e seus anjos, né? Ou seja, os demônios. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E aí ele conclui no versículo 44 e 46. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? Ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, misericórdia,
mas os justos para a vida eterna. Deu para você entender? Então ele vai dizer também para aqueles que poderiam fazer e não fizeram. Poderiam servir e não serviram. Olha, vocês não serviram. E quem é esse tipo de pessoa? Ele está falando aqui de pessoas religiosas. Pessoas que conheciam o Senhor, sabiam quem era Cristo, mas não faziam a sua vontade. Viu alguém sofrendo, mas ignorou. Viu alguém ali perdido, não se importou. Falta de empatia, de amor ao próximo. Irmãos, eu quero falar algo para você aqui. Eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque esse vídeo vai te abençoar. Nós precisamos amar o nosso próximo. É fácil? Não é fácil. Lidar com pessoas, com o ser humano, é um desafio. Cada um pensa de um jeito. É ou não é verdade? Mas nós, como cristãos, precisamos nos esforçar e amar o nosso próximo, ainda que ele não mereça. Nós também não merecíamos. Jesus nos amou. Precisamos servir ao próximo, precisamos servir as pessoas de alguma maneira, através da oração, através ali da palavra, sim, mas também através de atitudes. Se tem alguém passando necessidade, ajudar com a cesta básica, trazer ali o alimento necessário, a roupa, coisas básicas também. Se tem alguém ali que precisa de uma visita, visitar aquela pessoa. Se tem alguém que está desanimado, fortalecer aquele irmão. Se alguém que está perdido e você vê que você pode fazer algo, faça, sirva. Porque ele diz aqui, ele é bem claro no texto do versículo 44 ao 46, que aqueles que deixaram de fazer serão condenados, meu irmão. Ou seja, a salvação está em risco. Olha o que diz aqui, ó. O que vocês deixaram de fazer, algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno. Ou seja, é uma condição da salvação também. Claro que a salvação é gratuita, mas servir ao Senhor é uma condição para os filhos. E a gente acaba colocando em risco a nossa salvação. Porque essa é uma realidade. Quem não serve ao próximo, meu irmão, quem não serve, essa pessoa ela é egoísta. Ela não tem o amor de Deus no seu coração. Não. E aí quando eu falo de servir, eu falo de servir, meu irmão, a todos. Claro, com o seu recurso, com as suas condições, mas servir ao próximo. Quem não serve ao próximo e está na igreja, essa pessoa, ela está sem o amor de Deus. Ela precisa voltar ao primeiro amor, buscar a presença do Senhor, do Espírito Santo. Quem tem o amor de Deus, olha para o próximo e serve. Quem tem o amor de Deus não consegue ver o seu irmão sofrendo e não fazer nada. Ah, meu irmão, essa é uma grande verdade. Não tem como você olhar o seu irmão sofrendo e você não estender a mão. Não tem como você ver seu irmão padecendo e não fazer nada. Não tem como você ver o próximo ali desesperado, clamando por socorro de uma forma indireta e você não fazer nada. Porque quem tem o amor de Deus serve ao seu próximo. Faz como Jesus fazia, servir a todos. E é isso que o Senhor espera da minha e da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, para a gente concluir aqui, eu quero colocar duas referências aqui, dois textos. Primeiro, Tiago 4,17, que diz assim, ó: pense nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, quem sabe que tem que servir e não serve, está pecando. Está pecando, meu irmão. A pessoa sabe que deve fazer algo pelo seu próximo e não faz, essa pessoa peca. Essa pessoa, ela está pecando contra o Senhor. É a palavra de Deus que diz isso. Aí alguém pode perguntar, mas e eu que estou servindo ao meu próximo? E eu que sirvo a igreja, sirvo aos irmãos, sirvo na comunidade que eu moro, estou sempre fazendo algo para alguém. E eu, o que acontece comigo? Há uma promessa para você também, para todos aqueles que servem, para as nossas vidas. João 12:26, Jesus disse assim, ó: quem me serve precisa seguir-me. Isso é um ponto. E aí ele fala, e onde eu estou, o meu servo também estará. E aí vem esse texto que me chama muita atenção. Aquele que me serve, o meu Pai. Ah, meu irmão, minha irmã, é muito forte. O honrará. Jesus está falando isso. O Pai vai honrar. Aquele que me serve, o meu Pai vai honrar. Se você está servindo ao Senhor, o Pai vai te honrar. Ponto.
a sua honra vai chegar. A sua honra, seja aqui nessa terra ou o reino dos céus, a vida eterna, vai chegar a sua honra. Então, sirva ao Pai. E servir ao Pai é servir ao próximo. Amém? Glória a Deus. Para a gente concluir e encerrar o nosso vídeo, eu coloquei assim: o Senhor Jesus foi o que mais serviu quando passou nessa terra e deu exemplo de não excluir ninguém. Ele não excluiu ninguém. Como seus filhos, devemos seguir seus passos e servir ao próximo. Sendo assim, naturalmente, seremos honrados pelo Pai, que é o nosso Deus. Amém? Medita mais nessa palavra de hoje e que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Lembre-se que o Senhor, Ele te chamou para servir. O Senhor te chamou para servir. Pense nisso, medite nessa palavra, vai estar aqui o esboço, você pode ler depois, se você quiser pregar também esse texto em alguma oportunidade, como eu falei no início, fica à vontade. Deixa aqui o seu comentário se você gostou, deixa aqui, eu quero interagir com você, que Ele te abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.